A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje iremos refutar, até é bem fácil, né? Vai ser rápido. Esse menino prodígio, que ainda precisa aprender muito antes de começar a dizer se uma denominação é seita ou não. Primeiro ele precisa entender o que é o conceito de seita. Pela demonstração dele, ele já mostrou que não entende. Nós vamos refutá-lo aí para ajudar o menino prodígio. Vamos lá, vamos ver o vídeo dele aí. Segue aí o vídeo dele. A CCB é uma seita e eu posso te provar. O primeiro motivo é que a CCB se autodenomina a graça do Senhor Jesus e diz que o Senhor Jesus iniciou a sua obra em 1910. Ora, antes de 1910 já havia igreja protestante bíblica no Brasil. Como pode ela ser a graça e a obra de Deus? E o segundo motivo é que na CCB a palavra pregada não é o evangelho, não é a Bíblia. A palavra é o que o pregador da hora receber do céu, o que ele receber de revelação, e isso está incorreto. E o terceiro e último motivo é que a CCB por muito tempo e muitos anos no passado, ela se autodenominava graça de Deus e dizia que a salvação só existia lá, só entre eles, e que só eles eram irmãos, e nenhuma outra igreja protestante fazia comunhão com eles. Então, menino prodígio, eu vou analisar esses teus 3 pontos. Primeiro, antes de você ler um documento, você tem que entender ele, tá? Ele provavelmente se alimentou de alguns outros canais e está reproduzindo isso. É aquela questão, reproduz o que encontra pela internet. Bem, primeiro aquele, sobre o primeiro ponto ali, ele colocou 3 pontos, vou refutar os 3, tá? É bem fácil. A congregação é uma obra de Deus, assim como outras denominações também são a obra de Deus. Eu não sei se a presbiteriana que ele colocou ali, ele falou que é bíblica, a presbiteriana não é bíblica, tá? Já vou te adiantando aí. Se quiser eu provo isso. Ele é calvinista. Bíblica ela não é, mas tudo bem, vamos lá. Assim como outras denominações também são obras de Deus, tá? A obra de Deus não tem um significado só, tá? Uma obra de Deus, por exemplo, quando Deus me libertou dos seus pecados lá na cruz, né? Quando ele tomou sobre si nossos pecados, Jesus Cristo, ali é uma obra de Deus, ok? Quando ele abriu o Mar Vermelho, é uma obra de Deus. Então a obra de Deus ela tem vários significados. E a congregação é uma obra de Deus, sim. Quando ele fala assim, o Senhor iniciou sua obra, está falando para o povo da congregação. Ali é um documento sobre a congregação, direcionado ao povo da congregação. Você tem que analisar isso num texto. Para quem é esse texto? Né? Se eu falar para todos os meus alunos, não quer dizer que eu não possa vir a ter outros alunos, só vai ser só aqueles alunos. Não. Eu estou direcionando a um grupo específico dos meus alunos, tá? Posso ter outros alunos futuramente. Então é uma questão de você saber para quem está sendo endereçado aquele texto. Aquele texto está no site da congregação, está falando sobre a congregação, está falando sobre uma obra de Deus. Então o Senhor iniciou sua obra em 1910. Muito bem, né? Então acho que o garoto prodígio tem que aprender um pouquinho sobre português antes de falar isso daí. Vamos no segundo ponto. Ele pegou um tópico acho que de 1961, esse tópico. É antigo, eu não lembro agora o ano, acho que é de 1961. Tem um vídeo aqui no canal, vocês podem ver aí, tem esse tópico aí, eu já comentei. Bem, primeiro menino prodígio, significa palavra de Deus. É que ele está ali confundindo a palavra de Deus com as Sagradas Escrituras, que para ele só as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Provavelmente, eu não sei se ele é sensacionista, mas ele já está tendo já uma pincelada aí de sensacionismo nas falas dele. Mas vamos lá. Palavra de Deus é que ele nunca congregou numa congregação, né? Então eu convido ele a ir a um culto da congregação. Tem um momento da congregação, lá no culto dela, que nós chamamos de palavra, o momento da palavra, que a gente acredita que haverá revelação, né? Então ali não pode ser algo estudado, porque nós somos continuistas, nós acreditamos na continuidade dos dons e acreditamos na revelação. Então ali aquela palavra não pode ser estudada porque é uma revelação vinda da parte de Deus. Ali não está, a palavra de Deus não está relacionado às Sagradas Escrituras propriamente disso. Tem a ver, mas não é ali, a palavra de Deus não é as Sagradas Escrituras, tá? Ali está falando sobre a revelação. Então no momento do culto nós temos 3 hinos, testemunho, tá? Oração. E aí vem um momento do culto que nós chamamos palavra de Deus, que é a revelação. É quando Deus fala com o seu povo. Nós acreditamos no dom da profecia. Ali o Senhor vai tomar o profeta e ele irá exortar alguma coisa revelada pela parte de Deus, a palavra de Deus, ok?
Então ali não tem nada a ver com... Não é que não tem nada a ver, mas não é a Bíblia propriamente como ele está colocando. Para ele, a Bíblia é só... A palavra de Deus é só as Sagradas Escrituras. Não está, de certa maneira, errada, mas não está completamente certo. Ainda tem a revelação. Deus pode sim tomar a boca de um comedor de arroz e feijão e falar com o seu povo. Então, você falou de algo que não conhecia. Você pegou um tópico, não analisou as questões da época e trouxe para... É um anacronismo todo que você fez uma lambança toda aí, rapaz. Menino prodígio tá precisando estudar um pouquinho história. E se for pegar um documento antigo, vai estudar um pouquinho sobre qual motivo aquele tópico foi colocado. Então você vai ter que estudar um pouquinho mais da congregação. E se for falar sobre o culto da congregação, você tem que entender como é que funciona o culto da congregação antes de falar sobre ele, tá? O último tópico ele não apresenta nada, né? Não apresenta documentação nenhuma, falácia do que ele ouviu. É aquilo, ele ouviu alguma coisa e reproduz. Eles falam que é a graça de Deus. Nós acreditamos que a graça é favor merecido. E aqueles que estão na congregação ouviram o evangelho pela congregação, né? E estão debaixo da graça divina. Eles alcançaram a misericórdia divina, tá? Então eles estão dentro da graça de Deus, tá? Porque eles fazem parte da igreja de Cristo. Não são a igreja de Cristo, mas fazem parte. Se nós fazemos parte da igreja de Cristo, então estamos debaixo da graça, tá? Uma questão lógica. A congregação, ela contém toda a igreja de Cristo? Não. Eu desafio ele a mostrar um documento dizendo que a congregação é a igreja de Cristo. Porque falar, até papagaio fala, meu caro. Você está reproduzindo o que ouviu aí na internet. Então o menino prodígio se alimenta de assuntos da internet, né? Tem que estudar um pouquinho mais o conceito de seita também. Tem que estudar bastante, tá? Então antes de você falar sobre a denominação de alguém, estude um pouquinho sobre ela, tá? Para não passar vergonha. Deus abençoe a todos e até a próxima.